Lucas, capítulo 8, verso de número 13, nos diz: A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, só que na hora da provação se desviam. Meus irmãos, se nós pegarmos um grupo de 10 pessoas que ouvem exatamente a mesma mensagem dos encontros de domingo durante um determinado tempo, nós vamos ver que cada uma delas terá um crescimento espiritual diferente. Por que isso acontece? Por causa do nível de inteligência de cada uma das pessoas? Claro que não. É por causa do seu coração. Cada pessoa tem uma jornada espiritual tão somente formada na função da resposta que dá ao que ouve e também da sua busca pessoal por mais em Deus. Nessa parábola que nós lemos, em que Jesus fala da semente que caiu em solos diferentes, nós podemos identificar que uma grande parcela da Igreja do Senhor Jesus se encaixa exatamente nessa situação em que o versículo está sendo citado. São as pessoas que ouvem, até se animam com as perspectivas de uma nova vida, mas não dão continuidade à sua caminhada de crescimento diante de Deus, com Deus, porque não permitem que a palavra crie raiz profunda. Com isso, possuem uma crença bastante frágil. Você não foi chamado para estar no grupo dos desistentes, mas sim na equipe daqueles que venceram pela persistência e constância. Você não foi chamado para crer por um tempo, mas sim para crer por toda a eternidade. Não endureça o seu coração para que a palavra de Deus te ensine, mas venha abrir completamente o seu coração e o teu entendimento para ela. Decida segui-la com perseverança e coloque-a acima de qualquer outra coisa que pareça real. Cuide para que o seu coração seja um solo fértil, que deseja que a vida de Deus ganhe espaço no seu interior. Será apenas desta forma que você viverá a plenitude daquilo que Deus reservou para você. A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Olá, Bauru, boa noite, região, a paz do Senhor, querido e amado povo de Deus, a partir de agora, com muita alegria, estamos começando mais uma programação, Um Novo Caminhar, programa que tem como propósito e objetivo único, exclusivo e primordial, levar a santa e gloriosa palavra de Deus até você, até a sua casa, através do louvor e também através da Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Graças damos ao Senhor por mais esta rica oportunidade. Adoramos a Ele e agradecemos ao Senhor por estarmos aqui juntos, passando esses momentos de alegria na sua presença e adorando aquele que vive e reina por todo sempre, Estamos felizes, estamos contentes pela oportunidade que Deus nos proporciona, E vamos juntos aí ouvir aquilo que Deus tem para falar na nossa vida, no nosso coração, nesta noite tão abençoada, nessa noite tão gloriosa, Por você estar aí abrindo as portas da sua casa, receba o nosso mais sincero agradecimento, porque vamos passar alguns momentos falando do amor de Deus, junto com você e com toda a sua abençoada família. Mais uma vez, então, seja bem-vindo, irmão, seja bem-vinda, irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
possa estar reinando com você e com toda a sua casa. Talvez você esteja ainda no seu trabalho, talvez esteja aí circulando ainda nas ruas da cidade, em retorno para o seu lar. Que Deus abençoe. Se você estiver viajando pelas rodovias do país, que Deus derrame toda a bênção, toda a alegria para você continuar a sua viagem e regressar para o seu lar, sempre na santa presença do nosso Deus Todo-Poderoso. A todos, o nosso abraço, o nosso carinho, e que Deus venha estar sempre com você, ajudando e abençoando na sua jornada. E hoje, mais uma vez, quem vos saúda nesta doce e santa paz, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre fazendo aquele nosso costumeiro convite para você permanecer conosco, né? Porque no final do programa a gente com muita alegria vai estar orando uns pelos outros e vamos estar compartilhando da bênção de Deus. Amém, irmão? Portanto, a partir de agora, vamos juntos glorificar ao Senhor e vamos juntos com a nossa programação Um Novo Caminhar. Alegria que aumenta, alegria que é ainda maior, porque nós temos a alegria de estar recebendo hoje aqui nos estúdios UNC, mais uma vez, né, a presença deste pastor, né, mais do que pastor, mais do que servo de Deus, nosso também particular amigo, que com alegria aceitou o convite e hoje mais uma vez está conosco aqui, né, o nosso irmão pastor Vinícius, que vai estar ministrando hoje a palavra de Deus. E com muita alegria, ele também saúda a todos os nossos irmãos. Irmão Vinícius, da paz do Senhor, seja bem-vindo, que Deus te abençoe mais uma vez, meu querido. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade, irmão Down. É um prazer estar mais uma vez aqui nessa rádio abençoada, aonde a gente vem trazer uma palavra do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, que está nos vendo pela rádio, ao vivo. E eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra poderosa para cada um, para que Deus possa alcançar teu coração. É um prazer estar aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, né? A alegria nossa de ter mais uma vez, né, esse servo de Deus que tanto batalha, que tanto trabalha na obra do Senhor, ele que está aí evangelizando, levando a palavra, não apenas na programação Um Novo Caminhar. É um privilégio nós podermos contar com a presença dele aqui, é uma alegria imensa, uma honra para nós, né, poder contar com servos de Deus que ainda estão ali firmes na presença do Pai, pregando a palavra e levando uma mensagem de salvação a tantas vidas que estão aí precisando, né? Mas ele tem batalhado também na obra do Senhor, dentro do ministério, aonde ele está congregando, fora dele também, né? Trabalhando na obra do Senhor de uma forma externa, na rua, buscando vidas, pregando a palavra do Senhor às pessoas que necessitam. E ele vai estar comentando tudo isso daqui a pouquinho conosco, e vai ser uma bênção, vai ser uma alegria a gente poder estar aí compartilhando desses momentos, né, que o Ministério Ovelha Achada, que ele está aí participando e se envolvendo cada vez mais com todo o ministério, com todo o corpo de obreiro, com toda a membresia, indo às ruas para buscar aquela vida que está precisando. Daí o nome, né? Ovelha Achada, porque está realmente buscando aonde precisa, evangelizando aonde precisa, nas ruas, nos viadutos, nos valados, em todos os lugares. Ali está o pastor Vinícius, ali está os obreiros da igreja, ali está toda a liderança, e com certeza Deus vai honrar demais esse momento tão importante, que é o momento final da igreja aqui na terra, onde ela se prepara para ir se encontrar com o verdadeiro Rei, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quanto mais almas nós buscarmos, né, melhor será para o reino do Senhor Jesus. Então, pastor Vinícius, Deus abençoe, obrigado por estar com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite. Com certeza, Deus tem muitas bênçãos na sua vida, nesse seu ministério, nesse seu trabalho, e Deus vai honrar cada passo que você der na presença dele. Amém? Graças a Deus. Nossa irmã Tereza Trevisan já está participando com a gente, né? Um abraço, irmã Tereza, Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, né? A nossa irmã Ivone Aparecida Boaventura também já está chegando, já estamos aí também participando da programação junto com a nossa irmã Ivone Aparecida Boaventura, lá no estado de Sergipe, né? Um abraço para todos os nossos irmãos aí do estado de Sergipe, né? A nossa irmã
Mari Grace também já está participando conosco, lá de São Paulo, capital, participando com a gente. Um abraço, Mari, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua mamãe Armênia. Segue as nossas orações para que ela possa continuar recebendo as bênçãos que ela está precisando. E claro, para você, toda a sua casa e toda a sua família, né? Nosso irmão Jurandir e a Lena também participando com a gente. Um abraço, Deus abençoe. Seja bem-vindo todos vocês, meus amados. Que Deus possa operar maravilhas, que Deus possa operar sinais grandiosos na vida de cada um de vocês. E vocês que participam conosco, não se esqueça, compartilhe a nossa programação, nos ajude a levar avante a palavra de Deus, uma palavra que salva, uma palavra pura, uma palavra evangelística. Eu tenho certeza que vai estar tocando no profundo da alma de todos aqueles que hoje, com certeza, vão estar ouvindo a nossa programação. Talvez é a primeira vez que você participa conosco, talvez é a primeira vez que você está tendo um contato mais próximo, mais íntimo com a palavra de Deus. Deus vai falar com você, e se você já é um conhecedor da Bíblia, com certeza você vai se aprofundar ainda mais, porque Deus tem uma palavra forte e poderosa para a nossa vida nesta noite. Amém? Graças a Deus. Então vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos agradecer ao Pai mais esta oportunidade e apresentar também ao Senhor as nossas necessidades, crendo que Ele ainda é o mesmo Deus, que não muda, que não transforma, que não tem sombra de alteração, e Ele ainda faz milagre, pode operar maravilhas na minha e na sua vida. Oremos ao Pai. Momento de oração. Glorioso Deus, Pai eterno que está no céu, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, damos graças, mais uma vez, meu Pai, elevamos a nossa voz diante do Teu trono para Te exaltar, para Te glorificar, porque Tu és digno, Pai. Somente o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Assim, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, Pai, primeiramente perdão por nossas falhas, por nossos erros, por nossas fraquezas, por nossos pecados, pelas nossas omissões. Enfim, ó Deus, o Senhor conhece o profundo da nossa alma, então nos ajude, Pai, neste momento em que o Teu sangue vertido na cruz foi um sangue que purificou, que transformou vidas que Te aceitam como Senhor e Salvador. E nós estamos diante de Ti neste momento, pedindo, meu Pai, que esta graça seja, meu Pai, revestida sobre mim, sobre nosso irmão Vinícius, sobre a nossa casa, a nossa família, que o Senhor possa operar maravilhas na vida de todos os nossos irmãos internautas, que estão agora orando, que estão agora buscando, Senhor, Tua face, que estão agora, meu Pai, necessitados de uma bênção. Abra as portas do céu agora e envia, Senhor, o Teu anjo, fazendo obras, fazendo trabalho a Teu respeito em nossas vidas, ó Deus, e que eles possam trazer em bandejas de ouro aquilo que nós estamos necessitando, não o que nós queremos, Pai, mas aquilo que nós precisamos para que a gente possa viver mais alegre, mais feliz, mais contente, junto com nossa casa, com nossa família, com os nossos ministérios. Deus, envia agora o Teu poder, Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, cubra-nos com o Teu poder, com o Teu sangue, e que o Senhor, meu Pai, seja exaltado e seja glorificado. Visita, Senhor, neste momento, os hospitais, visita, Senhor, os orfanatos, visita, Senhor, as casas de recuperação, orfanatos, meu Deus, cadeias públicas, penitenciárias, e aonde, meu Deus, tiver alguém necessitado, precisando, Senhor, de uma bênção, de um milagre, que possa ser agora tocado pela mão poderosa e pelo poder glorioso que há no Senhor e no Teu Filho Jesus Cristo, que foi o enviado de Deus para ser o nosso Cordeiro, aquele Cordeiro imáculo, poderoso, santo, que vinha a ser o caminho para a nossa liberdade, para o nosso encontro com o céu. Em nome de Jesus, eu oro, ó Pai, e apresento cada um de nós, cada um dos nossos irmãos da audiência, e que todos possam ser tocados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, cura, liberta, abençoa, transforma e salva vidas é o nosso pedido. Em nome de Jesus, e neste nome já Te agradecemos para todo sempre. Amém.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero mandar aqui a saudação com a paz do Senhor, irmão Vinícius, para os nossos irmãos, né, que estão aí participando com a gente, né? Entre eles, o nosso irmão João Serdã, lá em Tupã, participando com a gente. Forte abraço, irmão João. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do Senhor possa estar com você e com toda a sua família. Também participando conosco, né, o nosso irmão Jaime Silva, nosso companheiro, nosso colega de trabalho, né? Forte abraço, irmão Jaime. Deus abençoe você, saudade de você, meu querido, e o convite para que, assim que você tiver condições, possa estar falando conosco. Vai ser uma alegria imensa compartilhar mais uma vez as nossas conversas, né? E, em nome de Jesus, né, participar dessa amizade tão maravilhosa que nós conseguimos construir um ao lado do outro, né? Então, forte abraço para você, um abraço para toda a sua família, sua esposa, seus filhos, né? Que Deus derrame muitas bênçãos em nome de Jesus. É uma alegria maravilhosa poder contar sempre com a sua audiência e com a sua participação. A sua amizade é imprescindível para nós. Amém, Jaime? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus, né? Muito bem, meus amados, que vocês possam estar aí, como já dissemos, compartilhando a nossa programação, que nós vamos levar a mensagem de Deus através do louvor, através da palavra do Senhor que vai ser ministrada, com certeza vai ser bênção em nossas vidas, né? E hoje, com muita alegria, estamos aqui recebendo o nosso irmão pastor Vinícius Eduardo, ele que congrega no Ministério Ovelha Achada, um ministério novo que está surgindo na cidade de Bauru, está crescendo na cidade de Bauru e cumprindo aquele que foi o objetivo entregue por Deus à igreja aqui na terra, ir buscar aquelas pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão aí investidas, né, em um caminho que não leva a lugar algum, a não ser a própria destruição da vida física e da vida espiritual, né? E a igreja esse ministério tem cumprido com este propósito, tem cumprido com este objetivo. O pastor da igreja, uma pessoa maravilhosa, abençoadora, irmãos, tem levantado vidas e trazido essas vidas para dentro do altar de Deus, fazendo com que elas estejam sempre presentes e em comunhão, agradecendo a Deus a vitória alcançada através não só do pastor, mas também de todo o grupo, todo o corpo de pessoas, de obreiros, membros que estão participando deste propósito levantado por Deus, buscar almas que estão aí investidas na droga, no alcoolismo, na prostituição, enfim, perdidas neste mundo, perdidas no lamaçal do pecado. E o pastor Vinícius Eduardo, né, ele tem participado ativamente deste projeto, levando alimentação, levando a palavra de Deus, levando o conforto espiritual para essas pessoas. E eu gostaria que agora ele ficasse na completa liberdade para falar um pouquinho sobre esse trabalho do ministério, falar sobre o pastor, falar sobre a igreja, falar sobre esse trabalho que vem sendo realizado, que com certeza é um trabalho que vem agradando a Deus e ganhando almas para o reino de Deus. Fique à vontade, pastor. Graça e paz a todos que estão se achegando. Pastor Vinícius, Ministério Ovelha Achada, sou auxiliar no ministério. Nosso pastor presidente Rafael Boivinho, ao qual o Senhor colocou no coração dele para levantar esse ministério, a qual as pessoas têm se achegado, pessoas que foram feridas em algum lugar, no decorrer da caminhada. Estamos lá, caminhando, levantando o ministério, indo atrás daqueles que estão perdidos. Fazemos um trabalho de evangelismo uma vez por mês, entregando as marmitas para os moradores de rua de Bauru. Temos os cultos de quinta, de domingo. E também, no mês que vem, vamos realizar o nosso retiro, nosso segundo retiro, dia 14, 15 e 16 e 17, onde a gente vai separar um tempo para adorar o Senhor com os jovens. Estamos caminhando, temos que proclamar o nome de Jesus. O que mais importa é que o nome dele seja glorificado. Nós aqui na terra somos só um instrumento na mão dele, somos servo de Jesus, né? Porque ele que é o cabeça da igreja, é ele que está no governo de todas as coisas, é Cristo. E aquele que conhece a Jesus, que tem amor pela obra, ele tem que pregar o evangelho. Todos os discípulos que caminharam com Jesus, quando Jesus ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e depois subiu aos céus,
Os discípulos que andaram com Jesus aprendeu o evangelho, a palavra de Deus, e ela precisa ser pregada, meu irmão e minha irmã. Precisa ser anunciado, porque estamos vivendo num final dos tempos, muitos sinais acontecendo. O amor de muito ia se esfriar, a palavra de Mateus fala sobre isso. Estamos vivendo tempos muito difíceis, então temos que pregar e anunciar o evangelho. Quanto mais igreja, para que o reino de Deus venha a crescer, estamos lá, anunciando o evangelho, meu irmão. Porque aquele que conhece Jesus não consegue ficar parado. Aquele que teve o encontro com Cristo, ele manifesta o amor ao próximo. E é isso que devemos fazer. Não podemos ficar acomodados, não podemos ficar escondido, temos que sair, temos que falar. Quando você vai trabalhar, quando você está no ônibus, na escola, os jovens na escola, para começar as aulas, você, jovens, que conhece Jesus, que faz parte do corpo de Cristo, pregue o Evangelho. A palavra diz que temos que pregar o Evangelho a toda criatura, para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Amém? Graças a Deus, né? E como nosso irmão Vinícius está dizendo, né, deve ser ministrada a palavra em tempo e fora de tempo. Para o Senhor, irmãos, não existe um momento único ou um momento específico para se pregar a palavra de Deus. Quando nós encontramos alguém, quando nós temos um contato com uma pessoa que está sofrendo, seja qual for o problema pela qual ela esteja passando, com a família, com o trabalho, com os amigos, né, com a sociedade, não importa. O importante é nós estarmos abraçando e conversando, dialogando, tentando passar para esta pessoa a certeza de que nós temos um Deus que ainda opera, que ainda trabalha, que ainda faz milagre, um Deus que ainda responde à oração de um justo, à oração de quem está buscando a Ele. Então a mensagem deve ser pregada em tempo e fora de tempo. Eu tenho certeza que Deus, nesse sentido, neste segmento que nós estamos aí caminhando, Ele está sendo bastante glorificado, porque a igreja fiel, a igreja que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, está cumprindo este objetivo neste final do seu tempo aqui na igreja. E quando nós falamos de igreja, né, Vinícius, fica muito bem claro, precisamos deixar bastante definido que nós não estamos falando de templo físico. Muitos templos são maravilhosos, erguidos em 5, 6, 7 andares, ou então uma simples casa térrea que está servindo de ambiente para abrigar os irmãos, né? Não importa, não estamos falando de templo físico, nós estamos falando de templo espiritual. A igreja, ela é humana, a igreja é eu, você, é o irmão Vinícius, são todos aqueles que se unem em torno de apenas glorificar Jesus Cristo. Nós somos os ramos, nós somos os galhos e precisamos estar sempre colados, unidos, fixos no caule, na raiz chamada Jesus Cristo. Nós não podemos nos separar. E é esta igreja que está pronta para subir e que, enquanto o Senhor não vem buscar, está trabalhando para ganhar mais vidas para o reino de Deus. E é isso que nós estamos fazendo, é isso que o Ministério Ovelha Chade está fazendo, é isso que a Igreja Quadrangular está fazendo, que a Assembleia de Deus está fazendo, porque reconhece que o momento é final. A igreja, ela reconhece que o momento dela aqui na terra está se acabando, o tempo dela aqui está se acabando. A arca está se fechando, Jesus está esperando a ordem do Pai para soar a trombeta e vir buscar o seu povo. E nós queremos, né, irmão Vinícius, que esse povo seja um povo fiel, justo, lavado, remido, transformado. Mas para isso nós temos que ir buscar essa pessoa, porque muitas pessoas estão lá fora, sem a menor força, irmãos, de poder estar vindo para o seio da igreja, muitos menosprezados pela família, menosprezados pela sociedade, e isso nós temos visto aumentar desesperadamente pelas ruas das grandes cidades, irmãos. Nós temos visto tudo isso acontecer de uma forma astronômica, pessoas que estão se perdendo
e não consegue mais ter força para retornar. Aí entra nós, irmão Vinícius, eu, você, pastor Rafael, todos nós que fazemos parte deste caule, que fazemos parte desta raiz, que somos ramos presos no caule de Jesus Cristo, nas mãos do Senhor, para poder continuar pregando o Evangelho. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez essa função. Ele mostrou qual era a função de ir para os valados, de ir para os becos, de ir para as favelas, de ir para os lugares mais distantes e mais remotos para buscar uma vida. E hoje nós temos muita facilidade, né, irmão Vinícius? Quantas facilidades nós temos hoje, né? E Deus, ele tem operado, Deus tem usado este povo para ir resgatar essas pessoas que não têm mais força. E cabe a nós, irmão Vinícius, buscar essas vidas. Com certeza, hoje a gente vive num mundo de tecnologia, facilidade para pregar o evangelho, tudo chega mais rápido, tudo chega mais fácil. Então temos que anunciar, seja qual for o instrumento que você tem nas suas mãos, anuncie o amor de Cristo. As pessoas precisam, porque uma hora nós estávamos nas trevas, e através da vida de alguém, através da oração de alguém, nós fomos alcançados pela graça de Jesus Cristo. Como o nosso irmão falou, Jesus, ele vai vir buscar nós como o corpo de Cristo. Não importa a igreja A, a igreja B, nós somos um no reino de Deus, né? O reino de Deus não é dividido. O reino de Deus, ele é um só. E é para lá que a gente vai, é para o céu. Temos que voltar, desejar a vida eterna. A bênção ela é importante, sim, claro, a vitória é importante, sim, mas o importante é uma vida de eternidade com Cristo. É tempo de buscar a salvação. É tempo de buscar intimidade com Jesus Cristo, meu irmão. Esse é o tempo. É tempo de arrependimento. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de ajustar a nossa vida, analisar, ver o que precisa mudar, o que precisa ser transformado em nós. Precisamos nos lavar todos os dias. Todos os dias temos que perdoar. Todos os dias temos que amar, temos que guardar o nosso coração, temos que guardar a nossa alma, para que Cristo, quando voltar, ele possa ver eu e você lavado pelo sangue do Cordeiro. Com certeza, a mais pura verdade, irmãos. Nós precisamos estar arraigados na presença constante do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas, irmãos Vinícius, até perguntam para nós, né? Questiona para nós, por que tanta igreja? Por que tantos movimentos estão aí surgindo, ou que já existem há longo tempo, né? Por que tanta igreja? E a resposta, irmãos, é bastante simples. Nós não vivemos mais numa época onde o mundo era praticamente restrito, né, àquela vida ali em Jerusalém, em Israel. Era aquele povo. O restante do mundo ainda era despovoado. Ninguém conhecia, ninguém sabia que existia um Brasil, uma América. Tudo isso veio muito, mas muito mais tarde. Então, quando nós falamos, né, de igreja, nós precisamos imaginar que nós não estamos mais vivendo num mundo, numa terra que contenha aí aproximadamente um exemplo apenas, né, de 3.000 pessoas. Nós estamos falando em um planeta que está com mais de 7 bilhões de habitantes. Agora imagina desses 7 bilhões o montante cristão reunidos em um único lugar. Não é possível. Não tem como toda a igreja se reunir em um único lugar. Então, o que foi feito, o que Deus deixou para que o homem fizesse? Que colocasse pessoas divididas em grupos, cada uma com a sua finalidade, umas para pregar, outro grupo para evangelizar, outro grupo para louvar e adorar a Deus, mas que fosse colocado em determinados espaços. E esses espaços foram crescendo, porque a igreja foi crescendo. O primeiro espaço criado não comportava mais pessoas. Era preciso que abrisse uma outra porta em um outro lugar, e ali também começou a crescer. E assim a igreja foi crescendo, foi se difundindo.
Em qual igreja o irmão Dalmo está congregando? Ah, não, estou na igreja do irmão não sei o quê, lá não sei aonde. Então vamos denominar essas igrejas, vamos dar um nome para facilitar. O irmão Dalmo congrega na igreja A, o irmão Vinícius congrega na igreja B, a minha esposa Silvia congrega na igreja C. Ou seja, facilitou a procura, facilitou o local onde nós estamos indo. E assim, meus amados irmãos, é o crescimento da igreja. Como não se pode congregar todos em um ambiente único, a igreja se diversificou. E dentro dessa diversificação, existem todos aqueles que serão salvos. E como o próprio Cristo disse, em todas elas tem trigo, em todas elas tem joio. Onde está o trigo e o joio? Vamos pegar, por exemplo, Paulo e vamos pegar, por exemplo, Judas. Paulo foi uma pessoa que destruía as igrejas, mas houve dentro dele um arrependimento e ele se tornou o maior de todos os evangelistas. Escreveu praticamente metade do Novo Testamento. E existem também os joios. Quem são os joios? Os Judas da vida, que viveu com Jesus, que andou com Jesus, que presenciou os milagres de Jesus, que participou dos milagres de Jesus, que participou da Santa Ceia do Senhor. Mas ele foi o traidor. Ou seja, uma pessoa que, apesar de viver dentro da igreja, não tinha Cristo, não tinha o Senhor, não tinha Deus em sua vida e em seu coração. E assim existe em todos os lugares. As pessoas que vão ser salvas e as que não são salvas. Deus disse, o Senhor Jesus disse, muitos são chamados. Mas poucos são aqueles escolhidos, né, Vinícius? Sim. Poucos são os escolhidos, porque muitas pessoas vão se esfriar na fé. E quando se esfriam na fé, começam a localizar vários problemas, várias dificuldades, começam a colocar empecilhos, enfim, o que nós vemos nos dias de hoje. E tudo isso é propósito da palavra, é profecia da palavra para se cumprir no momento da chegada do Senhor para vir buscar a igreja. O próprio Cristo disse, quando eu voltar, quando soar a trombeta, quando o Pai der a ordem para que eu vá buscar a igreja, eu vou achar fé na terra? A própria pergunta é uma autorresposta. Então cabe a mim, cabe a você, irmão, manter a nossa fé, pé firme, pé no chão, porque eu sempre digo, irmãos, de todas as profecias, de tudo que falta para acontecer, para Jesus vir buscar a igreja, só está faltando uma coisa, um detalhe: a ordem de Deus ao Filho para ele descer e vir buscar a noiva. Só falta Deus dar a ordem para o Filho. Ele está de pé na porta do céu, aguardando este momento. Os anjos já estão com as trombetas na mão. Só falta este momento. Filho, desça e busca meu povo. Fazemos parte deste povo? Vamos lutar para isso, irmãos. Vamos lutar para isso. Porque aquele que está de pé cuida para que não caia. E eu sempre digo, irmão Vinícius, sempre digo, nos dias que nós vivemos, na expectativa que nós vivemos da volta de Jesus, se nós cairmos, podemos não ter tempo para voltar. Porque a nossa queda pode estar vinculada no minuto seguinte com o soar da trombeta. E aí eu faço o quê? Um vacilo da minha parte pode fazer eu perder toda a minha salvação. Então, vamos viver firmes, vamos viver, irmãos, na presença do Pai, vamos pregar, vamos falar do amor de Deus e vamos testificar, porque o maior testemunho é aquilo que nós vivemos. Quando nós vivemos, quando nós pregamos, quando nós falamos do amor de Cristo, e tudo isso está dentro do nosso coração, saindo com toda a força, é o grande testemunho para salvar uma vida. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos agora ouvir um louvor e já vamos abrir a oportunidade para nosso irmão Vinícius estar trazendo a palavra de Deus desta noite. Eu tenho certeza que Deus vai estar falando poderosamente comigo, vai estar falando poderosamente com você na ministração da palavra desta noite. Vamos louvar a Deus então e daqui a pouquinho a gente volta para exaltar, glorificar e tributar ao nosso Deus toda a honra e toda a glória.
quase sucumbindo, sem pra trás olhar. Às vezes me sinto cansada, com os pés pesados, quase a tropeçar. Mas aos poucos vou vencendo, e o hino da vitória eu vou passar a cantar. Se passar pelo fogo, vou passar cantando. Se passar pelas águas, vou passar cantando. E quando eu chegar do outro lado, vou continuar cantando. Nos momentos de aflições eu choro, mas com fé eu oro e tudo corre bem. Não demora, vem a alegria, é um novo dia e eu digo amém. Muitas vezes sou caluniada, me dizem culpada pelo que eu não fiz. Venço todas as barreiras, porque só Jesus é quem me faz feliz. Se passar pelo fogo, vou passar cantando. Se passar pelas águas, vou passar cantando. E quando eu chegar do outro lado, vou continuar cantando. Muitas vezes nos atiram pedras, pensando que podem nos atingir. Mas no céu Deus está vendo, e com o sangue de Cristo vem nos cobrir. O mundo tem que ter cuidado, lutar contra crente pode se ferir. Quem persegue crente é lutar contra Cristo, e pode ter certeza que Deus vai agir. Se passar pelo fogo, vou passar cantando. Se passar pelas águas, vou passar cantando. E quando eu chegar do outro lado, vou continuar cantando. Se passar pelo fogo, vou passar cantando. Se passar pelas águas, vou passar cantando. E quando eu chegar do outro lado, vou continuar cantando. Um novo caminhar.
Com certeza, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nossa irmã Lourdes Suzigan também está entrando e participando conosco, né? E que Deus abençoe nossa irmã Lourdes Suzigan lá em Sumaré, também no estado de São Paulo, né? Quero aproveitar a oportunidade aqui também, irmão Vinícius, e mandar a paz do Senhor para nossa irmã Cleide, lá na cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. E através dela, o nosso abraço também para o pastor Ciro Alves, né, que tem aí sido um instrumento de Deus para colocar a igreja novamente em oração. Isso é maravilhoso, né? Um abraço, pastor Ciro. Deus abençoe o irmão por esse trabalho maravilhoso que o irmão vem realizando aí junto com o ministério que Deus colocou em suas mãos, né? A igreja Nova Visão Missionária, né? Então Deus abençoe o pastor Ciro, Deus abençoe a nossa irmã Cleide, Deus abençoe todos os irmãos aí, não só em Sete Lagoas, mas que Deus abençoe todos os nossos irmãos mineiros, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu quero também mandar a saudação e a paz do Senhor para o nosso irmão pastor Lúcio Ricardo Siles, né? Sempre também participando da programação, deixando aí a sua visualização e, claro, também participando da sua live. Toda manhã, 7 horas da manhã, o pastor Lúcio está aí com sua live, a live da fé. Então participe e receba a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, estamos aí agora nessa expectativa maravilhosa, aguardando o que Deus tem para falar com a gente nesta noite. Eu estava aqui pensando, né, enquanto estava tocando esse louvor, anotando o versículo para a gente colocar na tela para você acompanhar, né? Eu estava pensando comigo aqui, irmão Vinícius, quais são as palavras, qual o direcionamento que Deus vai trazer para o nosso coração desta noite, hein? É apenas ouvindo que nós vamos saber. Então vamos agora abrir nosso coração, meu irmão. Eu queria pedir para você que, independente do que você estiver fazendo, se for possível, pare para ouvir a voz de Deus. A gente para fazer tanta coisa durante o dia, para ver vídeos que não levam a nada, que não tem conteúdo que edifica, a gente para ver. Vamos parar para ouvir um pouquinho a palavra de Deus? Se você está trabalhando, se você está na sua casa e pode parar por alguns minutos, pare. Pare porque Deus tem uma palavra maravilhosa e grande para falar conosco. Se o seu trabalho exige a continuidade, por favor, fique à vontade. Mas dentro da sua possibilidade, vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Então, no programa Um Novo Caminhar, chegamos nesse momento importante de ouvirmos a palavra do Senhor. Compartilhe com o maior número de pessoas, porque Deus tem um propósito para o nosso coração. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus.
Graça e paz, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer a oportunidade para estar trazendo uma palavra para os irmãos. E eu creio que nessa noite o Senhor quer falar conosco. Eu creio que Deus quer nos trazer para perto, para um lugar de intimidade com Ele. E nessa noite eu queria falar sobre oração. A oração é onde a gente se alimenta, aonde a gente busca a presença de Jesus. A oração é onde nos sustenta na nossa caminhada com Cristo. A oração nos revela quem Jesus é. E é muito importante a gente ter um momento com Cristo. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no livro de Mateus 6,6, diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, quando oraste, entra no teu aposento, fechando a porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto. O teu Pai, que vê que está em oculto, te recompensará. Amém? A palavra de Deus no livro de Mateus 6,6, aqui fala de oração. Jesus começa a ensinar como que nós devemos orar. E aqui o Senhor fala que a gente precisa entrar no nosso aposento. O aposento, quando fala de aposento, fala de quarto, lugar de intimidade, um lugar de relacionamento com Jesus. E ali a palavra de Deus fala que quando você entra no teu quarto, o teu Pai, ele te vê sozinho, só você e ele. Por muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente ora na igreja, a gente ora com os irmãos, e é preciso ter esse momento de oração. Mas Deus, nesse tempo, está nos chamando para um lugar aonde só você e ele e você, junto, tendo relacionamento, para que Deus possa te ver no secreto, num lugar de intimidade com Cristo. Porque a vida da gente é tão corrida, é tantas coisas para fazer, que às vezes a gente acaba se esquecendo de se relacionar com Jesus. Não para pedir alguma coisa, mas somente para conhecer o coração dele. A gente quer mostrar para as pessoas lá fora que a gente tem uma vida cristã, e é preciso exalar Cristo. É preciso mostrar Jesus para as pessoas, mas num decorrer do momento da nossa vida, a gente precisa parar tudo que a gente está fazendo e tirar um tempo com o nosso Deus, ter um relacionamento com Jesus. Porque Deus, quando criou os céus e a terra, e Ele fez o homem e colocou dentro de um jardim, no jardim do Éden, Deus ele criou o homem para ter um relacionamento com Ele, para desfrutar da criação. Porque Deus ele ama os teus filhos. Porque Deus ele gosta de se relacionar com a criação dele. É a mesma coisa um pai que gosta de se relacionar com o seu filho, de ter um momento para brincar com o seu filho ou com a sua filha, desfrutar daquele momento. O que Deus tem falado no meu coração nesses dias é algo que eu tenho vivido com Jesus. Porque a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. E eu sempre separo um momento para ter um momento com meu Pai. Aquele que me salvou, aquele que me resgatou do mundo. E por muitas vezes a gente se esquece, irmão. A gente se esquece de falar com Deus. A gente levanta da nossa cama, já vai direto para o celular, já vai direto para o trabalho, e às vezes a gente se esquece de agradecer, de adorar aquele que nos dá a vida todo dia. Aquele que nos acorda todos os dias da nossa cama. Aquele que nos dá o fôlego da vida.
Então aqui a palavra de Deus ensina que a gente precisa ter esse momento. O lugar secreto. É lá que Deus vai te honrar, meu irmão. Davi, antes de ser ungido rei, Davi estava atrás das malhadas. Ninguém estava vendo Davi. Ele estava no oculto, matando os seus leões, os seus ursos. Ali ele estava sendo um guerreiro no lugar secreto. E o próprio Deus honrou ele diante das pessoas e colocou ele como o rei de Israel. Às vezes a gente quer conquistar alguma coisa, a gente quer que Deus derrame as promessas nas nossas vidas, mas nós esquecemos de buscar Ele no secreto. Lugar secreto, lugar de intimidade, é lá que você conhece Jesus e lá que Ele se revela para você. Vivemos num mundo muito barulhento, acelerado, cheio de distração, mas Deus nos chama para um lugar diferente, lugar secreto, um lugar de intimidade, silêncio, rendição e presença. É o lugar secreto que é apenas um espaço físico, mas um ambiente espiritual, aonde o coração se encontra com Deus. Você precisa fazer isso na sua casa, no seu quarto. Chamar a presença de Jesus. Sabe quando você vai para a igreja, quando você está num ambiente reunido com os irmãos, quando tem uma adoração e lá você está adorando a Jesus e você sente aquela presença vindo sobre a sua vida? Jesus quer que você traga esse ambiente para dentro da sua casa, meu irmão e minha irmã. Você precisa construir um altar dentro do teu quarto, aonde você adora Deus. Só que nesse ambiente não tem ninguém te vendo. Você não precisa provar para ninguém que você está adorando a Deus. Você só está provando para Ele. É só você e Ele. Ali no lugar de intimidade não tem falsidade, não tem máscaras. Não tem nada que coloca em nosso rosto para mostrar que a gente está na presença de Deus. Por muitas vezes tem pessoas que estão longe de Jesus, mesmo falando de Deus. É por isso que o Senhor nos chama para este lugar. Porque neste lugar não tem como se esconder dele. E nesse lugar secreto, o Senhor nos pede que a gente sejamos sinceros diante de Jesus. Mostrando para Ele quem somos realmente. Porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu pensamento. Ele sabe tudo o que você pensa, tudo o que você deseja. A preocupação de Deus, o maior interesse de Deus é com sua alma, é com a sua mente, é com o seu interior. Deus ele tem interesse de mudar aquilo que está dentro de você, te ajustar por dentro. Deus ele quer te alinhar seu coração com o coração dele. Para que quando chegar um dia ruim, talvez um momento de tribulação, um momento de perseguição, você está firme nele, enraizado nele, porque você tem um momento de intimidade com Jesus. Aqui a palavra fala que ele te recompensará. Quando você busca Cristo no secreto, ele te recompensará. Mas ele não vai te recompensar com coisas materiais, meu irmão e minha irmã. Ele vai te recompensar com coisas eternas, com coisas espirituais. As pessoas esqueceram da oração. As pessoas estão se esquecendo da leitura da palavra. As pessoas estão se tornando religiosas. Vai nos cultos de domingo, vai nos cultos de quinta-feira ou de quarta, eu não sei quais os dias de culto. Mas por muitas vezes nós esquecemos do Senhor. Só lembramos dele nos dias dos cultos. Deus ele quer que nós somos pessoas que têm intimidade com ele todos os dias. Todos os dias nós precisamos se relacionar com Deus. Porque Jesus,
Ele morreu naquela cruz para que eu e você se achegasse a Ele. O meu pecado e o seu pecado não pode impedir da gente se achegar a Jesus. Basta a gente se arrepender. Basta a gente ter um coração quebrantado diante de Jesus. Basta a gente reconhecer quem nós somos. É um tempo que a gente está vivendo, que a gente precisa voltar para o lugar de origem, para o lugar de oração, para um lugar de rendição, para um lugar de entrega a Ele. Por muitas vezes as pessoas se aproximam de Deus porque ela quer ser abençoada, porque ela quer uma conquista. Se você já tem o dono da bênção, você já não precisa de mais nada. Você só precisa de Jesus. Porque você tendo Jesus, você tem tudo, meu irmão e minha irmã. Você tendo Cristo dentro do teu coração, você tem a bênção completa que é Ele. O sacrifício vivo, o sangue que nos lavou de todo o pecado. Aqui no livro de Mateus também, 7:7 diz assim: Pedi e dai-se vós, buscai, encontrareis, batei e abri e vós. E porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se abre. Olha que interessante essa palavra. Aquele que busca, encontra. Aquele que busca Jesus, vai encontrar Ele. E aquele que bate a porta, Ele abre a porta para te encontrar. O Senhor quer levantar pessoas nesse tempo, pessoas apaixonadas por Jesus. Pessoas que amam Cristo. Pessoas que não conseguem ficar longe de Jesus nem um minuto e nem um segundo. Pessoas que adorem a Cristo todos os dias, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. É isso que Deus quer, que nós voltamos para este lugar. Para que quando Jesus voltar, ele possa nos receber cheio do óleo da presença dele. Temos que adorar o Senhor todos os dias, no lugar de intimidade. Porque quando você busca Deus, Ele transforma o seu coração. Ele te renova. Ele te revela tudo aquilo que você tem passado na sua caminhada. Quando você chega diante de Jesus, Ele te revela quem você é. Quando você encontra Jesus, Ele mostra aquilo que você precisa mudar. Apóstolo Paulo, no livro de Atos 9, ele estava perseguindo a igreja. Ele conhecia os mandamentos, o livro da Torá. No pensamento dele, no entendimento dele, ele estava fazendo a coisa certa. Ele estava achando que estava servindo a Deus, perseguindo os cristãos. E na caminhada, Jesus encontra ele. Ele cai do cavalo, cai ao chão, e ali ele se rende a Jesus. De Saulo vira Paulo. É isso que Deus quer fazer com a gente. Jesus quer nos encontrar assim como encontrou Saulo e transformar nossa identidade. Paulo, ele era perseguidor e ele se tornou um pregador da palavra. De perseguidor, virou um pregador. Pessoas que bebiam, pessoas que estavam nas drogas, já não estão mais, porque encontraram Jesus. Mas para que a gente possa ter uma caminhada, uma missão com Ele, precisamos ter uma vida de entrega, uma vida de renúncia,
uma vida de oração. Todos os dias precisamos buscar o Senhor. Todos os dias precisamos buscar o Senhor no nosso quarto, no lugar de intimidade, para que Deus faça em nós e através de nós. Jesus quer nos encontrar, meu irmão. Todas as pessoas que Jesus encontrou num lugar de intimidade, ou talvez num ambiente, Jesus mudou o destino. Jesus mudou a história, está na palavra. Zaqueu, ele teve que subir em cima de uma árvore brava, cheio de espinho, para chamar a atenção de Jesus, para que Jesus entrasse dentro da casa dele. E foi assim que aconteceu. Jesus entrou na casa de Zaqueu e ali teve salvação. Zaqueu, cobrador de imposto. Naquela época, ele cobrava imposto indevido, era chamado como corrupto. Mudou a identidade de Zaqueu. Jesus encontra a mulher do fluxo de sangue e ela é curada. Jesus encontra Pedro pescando. Ele larga as redes dele e se torna pescadores de homens. Todas as pessoas que Jesus encontrou, Jesus transformou. Mas para isso, homens e mulheres da Bíblia teve que tomar uma decisão. Teve que se movimentar diante de Deus. Meu irmão e minha irmã, faz 15 anos que eu sou convertido. Como o nosso irmão Dalmo falou, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Todos os dias, não importa o tempo que você tem de igreja, se você não orar, se você não buscar, você perde todo esse tempo e você acaba se afastando. Não é tempo de ficar acomodado, não é tempo de desanimar. Nós queremos arrumar vários motivos para desanimar com Deus. Meu irmão, olha o motivo que nós temos para permanecer com Cristo. A cruz do Calvário nos revela isso. Ele entregou a sua vida e por mim e por você. E por que que nós vamos desistir de buscar Ele? Por que que vamos desistir de ir para a igreja, de buscar nos cultos? Você que se encontra desanimado, você que se encontra afastado. Ou talvez você está dentro da igreja, mas está longe de Jesus. Como um filho pródigo. A gente precisa deixar de lado a nossa capa religiosa e entrar para esse lugar de intimidade. Nesse lugar onde o Senhor, Ele vê você. E ali o Senhor te renova. Eu quero contar uma experiência que eu tive com Deus esses dias. Um testemunho pessoal. Um supermercado, um serviço um pouco pesado. Final de ano, mercado vendendo, trabalhando muito, trabalhando muito. O meu corpo já não estava aguentando mais, com muita canseira, irmão. O meu corpo físico estava muito abatido. E eu levantei da cama pela graça e pela misericórdia. Falei, Senhor, eu não vou conseguir trabalhar hoje. Eu estou com o meu corpo todo doendo, mas eu preciso trabalhar. Eu falei, Senhor, renova as minhas forças. E eu comecei a orar, irmão. E eu orei, falei, Deus, tira toda essa canseira. E assim o Senhor fez. Eu entrei dentro do meu trabalho para começar a trabalhar, como se um peso saísse do meu corpo. E ali eu fui renovar, com força, com vigor para trabalhar. E aquele dia, como se fosse o primeiro dia meu de trabalho, o meu trabalho rendeu. E nesse dia, minha esposa tinha orado também pela minha vida, para que Deus tirasse a canseira do meu corpo. E eu não tinha falado para ela. E depois ela mandou mensagem, falou que tinha orado.
para que Deus possa me renovar, tirar a canseira. Às vezes é uma coisinha simples, irmão. Uma canseira, mas é um testemunho. Deus, ele faz nas pequenas coisas. Aquilo que você pedir para ele, ele faz. Mas para isso, você precisa ser íntimo do seu Deus. Deus quer que a gente seja íntimo dele. Sabe quando você é íntimo com sua esposa ou com seu esposo? Você tem uma intimidade com a sua esposa, para quem é casado. Tem uma liberdade. E a intimidade se encontra no quarto. Já fala, intimidade. E ali você não tem vergonha, porque você passa muitos anos com sua esposa, com seu esposo. E ali cria um vínculo. E quando você vai conversar, e ela já sabe aquilo que você precisa, e vice-versa. E é assim com Deus. Deus quer que a gente vá, irmão, para um lugar de intimidade. Para quando a gente falar com Ele, fala, Senhor, faça isso, Jesus, se for da tua vontade. E ali Deus faz, irmão. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus, porque Deus, ele busca um coração sincero, um coração que reconhece quem somos. Pai, está aqui, esse sou eu. Me transforma, Jesus. Me faça ser um homem melhor. Me faça ser uma mulher melhor. Me faça ser um filho melhor. Um esposo melhor. Um pastor melhor. Um trabalhador melhor, Pai. Nós precisamos entrar para este lugar, para um lugar de intimidade. Deus, ele quer que a gente tenha essa presença. Deus quer nos colocar nos níveis mais profundos da presença dele. Porque quando você entra num lugar de intimidade, o Senhor revela o coração dele para você. Deus, ele dá revelação da palavra. Deus, ele te coloca nos lugares profundos da presença do Espírito Santo. Deus, ele quer levantar pessoas nesse tempo cheio da presença de Jesus, cheio da presença do amor. Precisamos exalar a vida de Cristo na vida das pessoas. Não só de falar, não só de palavra. A gente sabe muito. Sabemos como os pregar. Nós sabemos o versículo da Bíblia. Você que conhece a Cristo, você que é um bom pregador, mas não é o quão você sabe pregar bem, não é o quão você sabe falar bem, mas é o quanto você tem de Cristo dentro de você, meu irmão. É o quanto você tem de Jesus dentro do teu coração. Jesus, ele quer colocar em nós o amor dele em nós. A palavra de Deus fala que nós ia fazer obras maiores daquilo que ele fez. Ele deixou isso pra gente. Que nós ia curar os cegos, enfermos, expulsar os demônios, pregar a palavra e manifestar o amor. Mas por que que a gente não vive isso? Por que que a gente não consegue desfrutar? Porque está escrito na palavra. Precisamos viver aquilo que está escrito. Precisamos desfrutar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva. E a palavra de Deus é o próprio Jesus. No livro de João, a palavra fala assim: o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Interessante que no livro de Gênesis, quando Deus começa a criar os céus e a terra, Deus fala assim: haja luz, e houve luz. Quando a palavra de Deus fala haja luz,
está falando de Jesus. Jesus estava na criação, irmão. Porque quando Deus falava, tudo se formava. E a palavra é Jesus. Ele é a palavra. Ele é a vida. Por isso que nós temos que profetizar. Por isso que temos que declarar sobre a nossa casa, sobre nossa família, que tem que ter vida. Eu sei que é difícil. É fácil falar. O difícil é o viver. Quando você está diante de uma situação difícil, uma pessoa enferma dentro da família, ou um filho que está afastado, mas a gente precisa declarar: será um servo de Deus. Vai ser curado em nome de Jesus. Precisamos declarar, meu irmão e minha irmã. Mas para isso, nós precisamos estar aqui, ó, no lugar de intimidade. No livro de Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê que está em oculto. O teu Pai que te vê o que está em oculto te recompensará. É a palavra. E a palavra fala: teu Pai. Deus é o nosso Pai. Nós temos um Pai. Você não é órfão. Aqueles que conhecem Jesus recebem uma nova identidade, uma identidade de filho. Um filho que é alguma coisa do pai, ele sabe como faz. Ele tem o jeitinho dele. Não é verdade, irmão? Eu tenho uma filha. Se ela quer alguma coisa, ela faz as manhinhas dela. Ela começa a falar que me ama, me abraça. Paizinho, papai querido, você é lindo, eu te amo. Eu não resisto. Eu vou lá e compro o que ela quer. Sabe por quê? Porque ela falou com jeito. Ela falou com amor. É assim que nós devemos chegar diante de Deus. Papai, eu te amo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Pai. Obrigado porque o Senhor me amou. Obrigado porque a salvação me alcançou, papai. Papai, o Senhor pode fazer isso por mim, Senhor? O Senhor pode tirar essa angústia que está na minha alma. Hoje eu não estou bem. O Senhor pode curar, Senhor, o meu ente querido, se for da tua vontade, não impondo sobre ele, porque ele é o dono da vida. Nós não temos nada. Essa vida que nós temos não é nossa, é dele, porque vai voltar para ele, irmão. A vida volta para Jesus, volta para ele. É por isso que temos que valorizar todos os dias, ser grato pelas pequenas coisas. Essa é a palavra para você nessa noite. Que você entra nesse lugar de intimidade, que você entra no lugar de oração. Precisamos voltar a buscar a presença de Jesus todos os dias. Precisamos buscar a face dele. Mas para isso temos que se desligar das coisas dessa terra. Que nem nosso irmão Dalmo falou, a gente perde muito tempo no celular. A gente perde muito tempo nas redes sociais. A gente passa mais tempo nas redes sociais e menos tempo com o nosso Pai. Aí a gente quer que Deus faz. Aí a gente quer que Deus faz na hora que a gente quer. Aí não acontece, você se frustra com Deus. Mas por que, irmão? O problema é Deus? Não. O problema somos nós. Que só buscamos Ele quando queremos alguma coisa em troca.
Só para isso, só por interesse. E Deus não quer pessoas por interesse. Deus quer pessoas que o amam de coração. Muitas pessoas buscaram a Deus, conseguiram o que queria. Depois que Deus deu, abandonou Deus, virou as costas e não busca mais Ele. O Senhor quer que você busque Ele com o coração cheio de amor. Você precisa colocar isso na sua mente. Que nessa noite, que você faça isso hoje, você entra num lugar de intimidade com Cristo, para que Ele possa transformar o seu coração, para que Ele possa mudar você. O Senhor tem um propósito para você, meu irmão e minha irmã. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus, Ele quer te levantar de novo. Talvez você que tem um chamado, um ministério, Deus entregou um ministério nas suas mãos e você abandonou. Talvez se frustrou com alguém, ou talvez o pecado te afastou de Cristo. Nessa noite o Senhor quer te renovar. Nessa noite o Senhor quer te colocar de pé de novo, para que você volte a caminhar, para que você volte a anunciar o Evangelho, para que você volte a proclamar a palavra dEle. Porque Deus tem uma obra muito linda na sua vida. Deus tem um chamado para você. Deus, Ele te chama pelo nome. O diabo não. O diabo te chama pelo teu pecado. Deus, Ele não te chama pelo teu pecado. Deus, Ele te chama pelo teu nome. E Ele conhece o seu nome. Ele conhece, Ele sabe quem você é. Ele conhece, Ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe de todas as suas aflições. Ele conhece o seu coração. Não busque em pessoas, busque em Jesus. Ele é o nosso foco. Cristo, Ele tem que ser a nossa prioridade. Cristo precisa ser o primeiro da nossa vida. Ele precisa ser o primeiro, ele precisa estar acima do nosso casamento, ele precisa estar acima da nossa família, ele precisa estar acima do nosso ministério, ele precisa estar em primeiro lugar. Porque quando você coloca Jesus em primeiro lugar da sua vida, outras coisas ele fará. Aqui no livro de Mateus mesmo, 6,33 diz assim: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus. Mas como que a gente busca o reino de Deus? Oração. Oração, meu irmão, é a base. É através da oração. Não podemos se esquecer da oração. Mas aquela oração que você vai buscar Ele, vai amar Ele, vai adorar Ele. O diabo não quer que você esteja num lugar de intimidade. Adão e Eva estavam num jardim, um lugar de intimidade, aonde Deus descia no jardim, na viração do dia, se relacionava. É por isso que o diabo não quer que você entre dentro do seu quarto. Ele não quer que você tenha um momento de intimidade com ele. Ele sabe, se você entrar para esse lugar, entrar nesse ambiente, você vai entender quem você é em Deus. Ninguém te para, meu irmão. O Senhor nos entregou o governo das nossas vidas. Você precisa decidir o que você quer. Você precisa decidir aquilo que você quer alimentar mais. Se é a tua carne, se é o teu espírito. Você precisa decidir o que você quer. No livro de Romanos 8, diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeita à lei de Deus e nem verdade pode ser. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, que não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu irmão, minha irmã, é simples. É oração, porque você precisa alimentar o teu espírito. Se você alimentar a tua carne, é inimizade contra Deus, porque a nossa carne já está condenada. Precisamos alimentar o nosso espírito, precisamos buscar o Senhor todos os dias, para que Deus possa nos encher do Espírito Santo que foi nos dado, para que nós podemos ser cheios da sabedoria do reino de Deus, a sabedoria que vem do alto, para que Ele possa te direcionar. Somente assim, para que a gente possa caminhar com Jesus. Nesse tempo, o Senhor está chamando mulheres e homens de oração. Você que era de oração, você que tinha intimidade com Deus, é com você que eu estou falando. Volta para este lugar. O Senhor está te esperando. Lugar de intimidade é um lugar de quebrantamento, é lugar de cura, é um lugar de restauração, é um lugar de perdão. É um lugar onde Deus restaura a sua identidade. É um lugar onde o Senhor cura o seu físico. E nesse lugar de oração, onde você vai começar não somente a orar pela sua vida, mas você vai começar a orar pela vida daqueles que estão perdidos. Você vai começar a orar pelo teu bairro, pela tua cidade e pela nação. Temos que orar pelo nosso Brasil, para que o Senhor nos conduza para um lugar melhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, meu irmão, minha irmã. Pega essa palavra e guarda dentro do teu coração e volte para a oração. Oração, o alimento da alma. Deus abençoe a todos e eu agradeço a oportunidade, meu irmão. Muito obrigado. É a palavra que Deus nos deixou nessa noite. Oração. Oração vai nos fortalecer. Amém? Deus abençoe a todos. As barreiras se levantam e querem ofuscar o teu viver, e à noite na penumbra do teu quarto a tua companhia é o desprazer. Na busca incessante da vitória, você joga pesado pra vencer e às vezes se esgota no caminho e chega até pensar que vai perder. É nessa hora que Deus chega e te pega pela mão e mostra claro pra você e ainda é teu guardião. Te entrega a chave da vitória e finaliza essa dor. Entra contigo na batalha e te faz o vencedor.
aparecem, você só pensa mesmo em chorar. Mas Cristo lá de cima vê teu pranto e manda um anjo vir te consolar. Então se multiplica o teu celeiro e as portas já começam a se abrir. O ouro passa a ser teu companheiro e alegre você volta a sorrir. É nessa hora que Deus chega e te pega pela mão e mostra claro pra você que ainda é teu guardião. Te entrega a chave da vitória e finaliza essa dor. Entra contigo na batalha e te faz um vencedor. Um novo caminhar. Muito bem, amados irmãos, vamos aí continuando com a nossa programação. Que mensagem poderosa, que convite de Deus para o nosso coração nesta noite, hein? Oração, entrar no quarto, fechar a porta, se isolar deste mundo e falar com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Este é o convite, esta é a essência. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, quem busca encontra, e ao que bate a porta se abre. Este é Deus, este é o Senhor que está hoje te convidando. É este Deus que hoje está manifestando sua graça, seu poder, sua misericórdia em meu e em seu favor. Era isto que eu precisava, era isto que você precisava ouvir nesta noite. Por isso fiquei naquela expectativa. O que Deus vai fazer, o que Deus vai falar, o que Deus vai bradar dos altos céus aos nossos corações. Um convite para orar, buscar na intimidade o nosso Deus Todo-Poderoso. Feito o convite, irmãos, só nos resta atender agora ao nosso Pai. A sua necessidade, ela existe, nós vivemos num mundo de aflições, de lutas, de tribulações, mas o nosso elo de ligação com Deus chama-se oração. E Deus jamais rejeita a oração daqueles que o buscam. Deus jamais rejeita a oração que chega a Ele. Apenas aguarde, apenas espere. O momento certo vai chegar e Deus vai falar com você. Amém? Deus abençoe o irmão Vinícius por essa palavra gloriosa, por essa palavra maravilhosa aos nossos corações. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que compartilharam desta palavra, que receberam esta palavra no seu coração. Amém? Graças a Deus. Eu quero mandar um abraço e a paz do Senhor, para a nossa irmã Meire Lascas, que está acompanhando a nossa programação. Meire, forte abraço, um abraço para você, para o seu esposo, para toda a sua família. Seja sempre muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer imenso sempre compartilhar com a sua presença em nome de Jesus, Também a nossa irmã a Regina Tonetti, está acompanhando e ouvindo a mensagem de hoje, Regina, um abraço, minha amiga. Deus abençoe você. Deus abençoe grandemente o seu trabalho na obra de Deus. Quem mais? O nosso irmão Felipe Vieira, evangelista, grande servo de Deus, também participando com a gente. Felipe, um abraço, meu querido, um beijo no seu coração e que Deus possa continuar te usando poderosamente na obra do Senhor, A nossa irmã Cleide Maria, como já dissemos, lá na cidade de Sete Lagoas, também participando conosco, Um abraço, Deus abençoe
a nossa irmã Cleide Maria. Amém? Graças a Deus. Muito bem, amados, vamos aí chegando ao final do nosso trabalho, vamos chegando no momento da oração da fé. Eu queria convidar você a estar agora unindo a sua fé comigo, com o irmão Vinícius, com toda a audiência, você colocar a sua necessidade diante de Deus e atender. Vamos começar agora, atendendo ao convite do Senhor, orando. Apresente aí